Se você não está acostumado a ouvir sua conversa interior, então prepare-se, pois é algo realmente transformador. Se você é novo por aqui, meu nome é Carol, eu sou mentora e ajudo mulheres a viverem uma melhor versão, equilibrando as áreas da sua vida. Antes de tudo, o que é o diálogo interno e como ele pode nos ajudar ou piorar a nossa vida? O diálogo interno é uma prática muito antiga que existe provavelmente desde que os Homo sapiens começaram a falar. Resumidamente, o diálogo interno é simplesmente aquilo que você diz a si mesma quando está falando com seus botões. É a sua voz interior, a sua conversa interna. Às vezes acontece em voz alta, às vezes no silêncio. De vezes a gente faz isso de forma consciente, mas em geral faz sem se dar conta, até entender a força dessas palavras. E esse vídeo vai te ajudar a descobrir esse poder. O diálogo interno é o modo como você pensa sobre si mesma e sobre as coisas que você faz. É a maneira como você se vê e se refere à sua própria pessoa. Você se considera inteligente? Acha que tem sorte? Acredita que atrai boas oportunidades? Ou acha que não tem inteligência, que não tem sorte, que nunca consegue aproveitar as chances? Tudo isso faz parte do teu diálogo interno. Como você pode perceber, essa conversa ela pode ser boa ou ruim, útil ou perigosa. Uma afirmação, ou seja, uma declaração pronunciada como se fosse verdadeira, pode ser positiva ou negativa. Tudo o que dizemos ou pensamos sobre nós mesmas e sobre a nossa vida se torna a nossa verdade. Portanto, o ideal é começar um processo no qual dizemos ao nosso subconsciente que a maneira como queremos ser é o modo como as coisas já são. A mente não julga, apenas ela segue instruções. Ela faz o que a gente diz. É um processo realmente simples, mas isso não quer dizer que seja algo fácil. A maioria das pessoas ela não está acostumada a ser legal consigo mesma. Se esse for o teu caso, isso vai mudar até o final desse vídeo. Você vai se tornar sua melhor amiga e quando fizer, a magia vai entrar em cena e terá início a verdadeira transformação. A ideia de que as pessoas têm um diálogo interno se desenrolando na cabeça começou a ser estudada na década de 1920. Durante os anos 1970 e 80, o conceito se popularizou à medida que as pessoas percebiam que poderiam modificar o seu cérebro e o seu comportamento ao mudar o que pensam e o que dizem sobre si mesmas. Como resultado, a técnica de falar consigo mesmo de forma consciente se tornou uma importante ferramenta de desenvolvimento pessoal. Ela também é muito usada no mundo do esporte, onde é chamada de autofala. Em meados dos anos 1980, o Dr. Chad Helmanstetter escreveu um livro intitulado What You Say When You Talk to Yourself, que quer dizer o que dizer ao falar para si mesmo. Mesmo para as pessoas que nunca ouviram falar disso, a cultura mudou aos poucos. Imagina a reação que desconhecidos teriam se hoje em dia tu repreendesse teu filho em público na frente de todo mundo dizendo: você nunca vai ser ninguém na vida. Para os nossos ouvidos contemporâneos, a frase soa tão chocante que é fácil esquecer que esse tipo de discurso era comum até pouco tempo atrás. Atualmente, a maioria dos pais está mais bem informada e sabe que palavras assim podem ter efeitos nocivos duradouros. Dr. Helmanstetter teve muita influência na mudança desse paradigma cultural. As palavras, tanto aquelas ditas em voz alta quanto as que estão na nossa cabeça, têm uma grande importância na nossa vida. Na verdade, elas são tão importantes que deveríamos escolhê-las com mais cuidado. Pelo menos até que tenhamos adquirido o hábito de dizer apenas coisas boas a respeito de nós. Com o passar do tempo, isso se torna automático. Eu sou a prova viva de que a soma de palavras, um cafezinho preto e um ritual matinal diário tem um efeito poderoso sobre o nosso humor. O comportamento e o modo como você se sente, independente das condições da nossa vida no momento. Quando a nossa autoestima é reforçada, tudo muda. A gente enfrenta o dia com empolgação, se entusiasma com a própria vida. Quando os nossos comportamentos, e em particular os nossos hábitos diários, estão em sincronia com os nossos objetivos, com os nossos sonhos, tudo parece acontecer de forma mágica, tudo se encaixa. Mas não se trata de mágica, gente. Isso se chama neurociência. Pratico meu ritual todos os dias, sem falta. É óbvio que para isso a gente precisa ter uma rotina estabelecida, porque nada funciona na bagunça. As afirmações positivas, elas me inspiram, dirigem meus atos rumo às minhas inspirações e fazem com que todos os dias valham a pena. O que poderia ser um dia ruim se transforma num dia bom. O que começa com um dia
dia bom se torna um dia fantástico. Então não importa o que a vida nos reserva, dedicar alguns minutos a ter uma conversa positiva com a gente mesmo vai fazer com que as coisas melhorem, eu garanto. Em outras palavras, se a vida chutar uma bola difícil de defender, em vez de se desesperar, você será capaz de se concentrar e fazer o que for preciso para agarrá-la com força. Você se tornará a verdadeira heroína da sua própria vida, reagindo melhor e mais fácil aos contratempos. Encontrar o momento perfeito para fazer as afirmações todos os dias enquanto aprecia um cafezinho preto matinal. Com certeza vai te ajudar a descobrir como melhorar a sua conversa interior, de forma que ela atraia os seus maiores sonhos. Ter um autodiálogo saudável é extremamente útil, gente, mas fazer dele um hábito diário acelera o nosso sucesso e aumenta a nossa sensação de felicidade. Para a maioria das pessoas, o pensamento positivo é uma correção necessária para uma avaliação mais precisa do que é realmente possível. O pensamento positivo, ele pode ser nocivo quando leva as pessoas a fingir que os problemas não existem, ou a supor que os problemas vão simplesmente desaparecer sem que tomem alguma providência. Ao contrário, o diálogo interno positivo, ele não limita a gente a desejar que os problemas desapareçam. Muito pelo contrário, ele é um hábito proativo, que ele prepara a gente para ver as coisas de uma forma e nos dá poder de agir e resolver esses problemas e, em muitos casos, até evitá-los. O nosso diálogo interno, ele pode ser positivo e motivador, mas também pode ser negativo e cruel, como eu disse lá no início do vídeo. Então, a gente tem que estar sempre atenta, porque ele é extremamente poderoso. As palavras que a gente pensa e diz pra gente mesmo, sejam boas ou ruins, elas criam a nossa vida. A gente tem o poder de escolher a vida que a gente vai viver. Então, um diálogo interno saudável é um alicerce de uma existência feliz. Um diálogo interno ruim já é uma receita para o desastre. É simples, gente. Como saber se o teu diálogo interno é ruim? É fácil. Ele é ruim quando se constitui de palavras ou pensamentos negativos sobre si mesma, sobre a tua vida, sobre as tuas circunstâncias e o que o mundo te cerca. Quando você critica algo ou alguém, é um diálogo ruim. Você reclama do tamanho das tuas coxas e isso também é um diálogo ruim. Não tá feliz com teu carro e se queixa dele, e isso é um diálogo péssimo. Acha que não merece um aumento de salário? Isso é um diálogo tóxico. Pensa que não é boa o suficiente e merecedora do amor de alguém? Esse é um diálogo horrível. Quando a conversa interna é positiva, você se sente inspirada e energizada pelos seus pensamentos. Quando se parabeniza por um bom trabalho, se sente bonita ou diz a si mesmo que tem habilidade ou coragem para ir atrás do que quer. Assim, tu tá exercitando o teu diálogo positivo. Qualquer pensamento ou palavra que encha a sua bola, que faça com que você se sinta plena e motivada, é um exemplo de autodiálogo saudável. Agora que você está ciente disso, é preciso aceitar a sua responsabilidade. O tom do seu diálogo interno é uma questão de escolha, positivo ou negativo. É tu quem decide o que tu vai escolher. A chave para a mudança está dentro de ti. O poder é todo teu. Dê vida aos teus sonhos. Dê força às suas visões e dê luz ao teu caminho. A questão agora é, como é que tu vai usar esse poder que tu acabou de descobrir que tu tem? Pensa nisso por um momento. Fecha os teus olhos, respira. Pode parecer simples. Daqui pra frente eu só vou ter bons pensamentos, mas na verdade não é bem assim. Dizer coisas boas sobre si mesmo pode exigir bastante esforço, especialmente para quem tem problemas de autoestima. As palavras, elas podem ser literalmente difíceis de pronunciar porque são contrárias à autoimagem que a pessoa tem dela mesma. Mas eu prometo pra ti, depois que tu começa, fica fácil e é divertido também. Tenta se lembrar da última vez que tu se olhou no espelho. O que tu pensou ou o que tu disse sobre o teu reflexo? Hoje de manhã, quando tu escovou os teus dentes ou quando tu se vestiu, você sentiu amor por si mesma e pelo teu corpo? Se a resposta for sim, ótimo, continua assim, porque isso cria um dia cheio de emoções e oportunidades. No entanto, se o teu dia não tem começado do modo tão positivo, você disse palavras agressivas para si mesma, fez críticas a si mesma, ou talvez você tenha simplesmente se desligado e escovado os dentes ali no piloto automático, uma ação neutra. E é verdade,
Porém, mesmo assim, é uma oportunidade perdida. Mas não se preocupa, a gente vai cuidar disso juntas. Mudar o conteúdo da nossa conversa interna vai ajudar a gente a construir uma nova identidade. E essa é uma notícia muito empolgante. Então, ao escolher pensamentos bons, positivos e inspiradores na medida do possível, você já será capaz de realizar uma grande mudança. O método Café com Autoestima, que eu denominei, é um modo fácil de começar. E a ideia é simples: muda o teu diálogo interno e você mudará a sua vida. Se quiser ter uma saúde impressionante, use afirmações saudáveis. Se quiser ganhar mais dinheiro, usa palavras que atraiam prosperidade. Se desejar ser mais confiante, tenha pensamentos empoderadores. Não importa o que você deseja aprimorar ou modificar na tua vida, a conversa interior positiva é capaz de fazer isso por ti. Tudo começa com palavras, pensamentos, sentimentos e linguagens. Ganhar mais dinheiro acompanha o sentimento de merecimento. Se você não se sente merecedora, pode resolver isso mudando o teu diálogo interno. Tornar-se fisicamente mais saudável é uma consequência de se sentir completa. E se sentir completa pode ser programado com as palavras que você diz sobre mente, seu corpo, sua saúde e seus hábitos. Tudo começa com o bate-papo interior. Na realidade, ele não é apenas o ponto de partida, mas também o maior impulsionador para que a gente alcance os nossos objetivos. Para começar a corrigir a nossa conversa interna, a gente pode simplesmente pensar algo como: eu sou muito produtiva e faço tudo muito bem. Ou então, quando alguém perguntar como você tá, responda: eu tô ótima. Talvez pareça um pouco esquisito assim no começo, exagerado, bobo, idiota, estranho, mas não é. Quanto mais tu praticar, mais divertido vai ser observar a reação também das pessoas. Eu adoro quando alguém me pergunta como é que eu venho andando e eu respondo com uma resposta: ah, tudo bem. Ou quando eu respondo: ah, eu tô me sentindo incrível. Aí a pessoa olha assim pra gente meio assustada, né? Elas não conseguem ter uma reação assim às vezes. E aí a pessoa diz: uau, que legal. Uma vez superada a estranheza, as respostas positivas se tornam o seu novo padrão. Então você não vai responder com entusiasmo ou se sentir bem ou se tivesse faltando alguma coisa, sabe? Durante a fase inicial, quando as afirmações positivas ainda são estranhas para ti, não precisa acreditar nas palavras a princípio, mas com o tempo tu vai passar a acreditar nelas. E isso não é magia, gente. Ao mudar o nosso discurso, a gente reprograma o nosso cérebro e isso acontece de modo automático. É assim que a gente funciona. Na verdade, a maneira como você se sente hoje, bem ou mal, é o resultado da programação mental que tu recebeu, passada pelos teus pais, pelos teus professores, pelos teus amigos, pela televisão, a mídia em geral e em particular das palavras que tu pensou e disse a si mesma quando tu disse: eu sou saudável, eu sou bonita, eu sou poderosa, eu sou confiante e por aí vai. Você comanda sua mente a se mover em direção a uma determinada experiência, sabe? Então mudar esse diálogo interno reescreve os teus programas atuais. Ele ajusta o painel do controle do nosso cérebro para direcionar o nosso comportamento e as nossas ações para a vida que a gente realmente quer viver. Se as suas conversas até hoje foram ruins, não se preocupa. Tu pode começar a corrigir hoje mesmo, agora mesmo. E sempre se lembre, você é livre para ter pensamentos inspiradores e poderosos ou para não tê-los. A escolha é sua e toda escolha é uma chance de transformação. E aí, como é que anda a tua conversa interior? Eu fiquei bastante chocada quando eu tirei um tempo para prestar atenção na minha voz interior, a vozinha da minha cabeça. Foi um momento de profunda revelação. Eu pensava que os meus diálogos internos eles eram bons, mas não, eles não estavam nem perto disso. Quando eu descobri que tudo que dizemos é algum tipo de declaração positiva ou negativa, é o que cria a nossa realidade, eu examinei atentamente as palavras que eu dizia para mim mesma todos os dias. Cada palavra, cada pensamento, embora eu pensasse um bocado de coisas boas sobre mim, eu fiquei em choque ao perceber que, na verdade, eu pensava muito mais coisas ruins a meu respeito. Eu era como um juiz severo e muitos comentários negativos sobre a minha pessoa e sobre o mundo em geral. Apesar de ser uma pessoa geralmente positiva, ou pelo menos era o que eu achava, eu consegui encontrar muito do que reparar.
mesmo sendo reclamações microscópicas, sabe, gente? Elas minavam a minha autoestima, a minha saúde, a minha experiência de vida. Mas eu não sabia disso e é exatamente aí que mora o problema. Veja bem, eu tinha uma conversa interna o suficiente para que os meus pensamentos ruins não me prejudicassem por completo. Então, em geral, meu diálogo era positivo. Eu não percebia que eu estava dizendo algo negativo e eu não tinha noção de como as coisas elas poderiam ser melhores. Por exemplo, digamos que o meu fluxo de pensamentos em um dia atípico fosse construído de 37 pontos negativos e 63 positivos. Os positivos dominavam, fazendo com que eu me sentisse uma pessoa mais positiva do que negativa. Desse modo, meu diálogo interno não chegava a ser tão ruim ao ponto de fazer com que eu sentisse a necessidade da mudança, sabe? Mas bastava um desses pontinhos negativos aparecer para que o meu cérebro virasse uma chavezinha e fosse afetado negativamente. Apenas um, gente. Eu não percebia que todo pensamento negativo, ele nos trava um pouquinho. Eles não vêm somando, eles levam consequências desagradáveis. As oportunidades, elas desaparecem como a luz se apaga quando a gente acaba a energia. Pum, puf. De repente, tudo fica escuro, as palavras negativas realmente têm esse poder. E tu não quer viver sendo escrava delas, né? Não é como a gente deseja viver. Então essa foi uma grande descoberta pra mim. Foi triste e doloroso perceber como eu vinha me tratando mal por tantos anos. Eu estava lançando uma escuridão desnecessária e prejudicial para minha vida. E pode ser que isso esteja acontecendo contigo também, mas ao mesmo tempo foi bom saber que havia um espaço para essas melhorias, sabe? A nossa conversa interior é fundamental para nossa autoestima, mas os efeitos dela também se enraizam por todas as áreas da nossa vida, afetando inclusive a nossa saúde. A nossa voz interna positiva contém uma espécie de vitamina super protetora, rica em nutrientes, que aumenta a nossa capacidade de cura. Ter uma relação saudável consigo mesma faz com que você se sinta melhor, e quando se sente melhor, seu sistema endócrino produz níveis mais baixos de hormônio de estresse, e isso é benéfico, porque com o tempo os efeitos de estresse crônico literalmente matam a gente. E quando a gente experimenta menos estresse, o nosso corpo se cura mais rápido. Então a gente tem um poder tremendo quando a gente menos depende das condições do mundo exterior e se sujeita às escolhas de outras pessoas. O diálogo que mantém a nossa cabeça é importante, porque o que você pensa sobre si mesma se transforma na sua realidade e sua verdade se transforma na sua vida, no teu destino. De fato, o modo como você se sente é a força por trás de um dia bom, um dia chato ou um dia ruim. Pensa nisso. Como você se sente agora é o resultado do que pensou sobre si mesma hoje de manhã, ontem, na semana passada, no mês passado e por aí vai. Essa mudança tem que ser feita por cada uma de nós. A tua vida não vai melhorar a menos que você faça acontecer. A boa notícia é que tudo que tu precisa para mudar tá aqui, ó, na palma da tua mão. Aqui e agora, você encontrará a sua fonte de felicidade e sucesso dentro de ti. A vida acontece de dentro para fora. Quando se muda o lado de dentro, a vida muda do lado de fora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixa saber aqui nos comentários se tu gosta de conteúdos como esse. Clica em gostei, me conta aqui nos comentários o que foi que você notou no seu diálogo interno, essa observação e o que você vai fazer a partir de agora. Beijo grande. Tchau, tchau.